Capítulo 16. O desuso das leis. Sumário. 85. Conceito de desuso das leis. 86. Causas do desuso. 87. A tese da validade das leis em desuso. 88.85. Conceito de desuso das leis. 86. Causas do desuso. 87. A tese da validade das leis em desuso. A tese da revogação da lei pelo desuso. 89. Conclusões. 85. Conceito de desuso das leis. Temas que conservam permanente atualidade nos quadros da doutrina jurídica. Um deles se refere à validade das leis em desuso, problema comum às legislações de tradição romano-germânica. A importância da questão provém, em parte, da insegurança que a desuetudo provoca no meio social. As leis em desuso geram, no espírito de seus destinatários, a incerteza da obrigatoriedade, quando não conduzem à crença de que deixaram de produzir efeitos. A dúvida representa um mal social e um mal jurídico, pois a vida exige definições e o direito não pode abrigar reticências. Todo fator de incerteza é corpo estranho na ordem jurídica, que compromete o sistema, devendo ser eliminado. Teoricamente, as leis em desuso podem incidir tanto no campo do direito público como no do direito privado. Na realidade, porém, a desuetudo se manifesta quase exclusivamente nas relações jurídicas de subordinação, em que o poder público participa como um dos sujeitos. A caracterização do desuso não se dá apenas com a não aplicação da lei pelos órgãos competentes. É imperioso que o descaso da autoridade seja à vista da ocorrência dos fatos que servem de suporte à lei. Quando esta cai em desuso, realizam-se os fatos descritos no suposto ou hipótese da norma jurídica, sem haver, contudo, a aplicação da consequência ou disposição prevista. Uma lei que nunca foi aplicada nem sempre se transforma em desuetudo. É importante verificar-se, primeiramente, se tem ocorrido a hipótese da norma com o conhecimento da autoridade responsável pela sua aplicação. Em matéria de direito privado, contudo, é dispiciendo o conhecimento aludido. O desuso pode ter sido consagrado espontaneamente pelas relações de vida, sem qualquer manifestação ou autenticação do Poder Judiciário. Para a caracterização ainda do desuso, é indispensável o concurso de dois elementos, generalidade e tempo. O desuso deve estar generalizado na área de alcance da lei e por um prazo de tempo suficiente para gerar, no povo, o esquecimento da lei. Uma visão reducionista de desuso encontramos no pensamento de Machado Neto, para quem se caracteriza apenas quando a lei nasceu letra morta, não tendo logrado eficácia logo de sua formal entrada em vigor. Não há qualquer imperativo lógico para a limitação pretendida. As causas que conduzem ao desuso podem surgir mais tarde, alcançando a lei em um estágio mais avançado. O desuso, como expõe Serpa Lopes, é espécie do gênero costume contra legem. A outra espécie denomina-se costume aberrogatório, consuetudo abrogatoria, e consiste em uma norma que se opõe à lei. François Gene, porém, não fez qualquer distinção entre as espécies, dizendo que o uso contrário e desuso, tudo é uma coisa só e produzem o mesmo efeito em relação à lei escrita. Trata-se só de saber qual deve ser o efeito. O autor da livre investigação científica comenta ainda que Savigny demonstrou a identidade dos dois aspectos do problema, de um modo irrefutável e ainda não contestado. Na opinião de Carlos Cossil, quando se opera o desuso da lei tem-se uma fonte formal do direito sem a correspondente fonte material. 3. 86. Causas do desuso. Expressando o pensamento do corpo de juristas que elaborou o Código Napoleão, Portaliz afirmou que as leis em desuso são a obra de uma potência invisível que, sem comoção e sem abalo, nos faz justiça das mais leis e que parece proteger o povo contra as surpresas do legislador, e ao legislador contra si mesmo. 4. Essa potência invisível, esclareceu Portaliz, é a mesma que cria naturalmente os usos, os costumes e as línguas. Resultam, assim, da contradição existente entre a lei e as fontes reais do direito. Julien Bonecase ressalta igualmente a influência das fontes reais,
dizendo que a aberrogação das leis pelo desuso revela toda a força das fontes reais, verdadeiros elementos geradores das regras de direito e das instituições jurídicas, cuja substância proporcionam. 5. Essa suplantação da lei pelas fontes reais, porém, não é a causa primária do desuso. Essas forças são impulsionadas por motivos mais profundos, que se localizam nas qualidades negativas das leis. As verdadeiras causas do desuso estão centralizadas em certos defeitos que as leis costumam apresentar, além, naturalmente, da hipótese em que derivam da reiterada negligência de órgãos responsáveis por sua aplicação. Distinguimos, portanto, duas séries de causas, uma que se localiza na própria lei e outra provocada por interesses, de variada espécie, da administração pública. Em função dos defeitos que apresentam, causadores do desuso, formulamos a seguinte classificação: 1. Leis anacrônicas, 2. Leis artificiais, 3. Leis injustas, 4. Leis defectivas. 6. 86.1 Leis anacrônicas. As que denominamos por anacrônicas são leis que envelheceram durante o seu período de vigência e não foram revogadas por obra do legislador. Permaneceram imutáveis, enquanto a vida evoluía. Durante uma época, cumpriram a sua finalidade, para depois prejudicar o avanço social. O legislador negligenciou, permitindo a defasagem entre as mudanças sociais e a lei. A própria vida social incumbiu-se de afastar a sua vigência, ensaiando novos esquemas disciplinares, em substituição à lei anacrônica. 86.2 Leis artificiais. Como processo de adaptação social, o direito deve ser criado à imagem da sociedade, revelando os seus valores e as suas instituições. A lei que não tem por base a experiência social, que é mera criação teórica e abstrata, sem vínculos com a vida da sociedade, não pode corresponder à vontade social. Seus modelos de comportamento não têm condições de organizar a vida desse povo. São artificiais, fruto apenas do pensamento, distanciados da realidade que vão governar. Aicílio Vani não escapou este aspecto, ao salientar que, quando falta toda a correspondência entre a norma jurídica e os sentimentos públicos, a eficácia real da norma está comprometida, às vezes, poderá mesmo cair em desuso. 7. 86.3 Leis injustas. A incompetência ou desídia do legislador pode levá-lo à criação de leis irregulares, que vão trair a mais significativa das missões do direito, que é espargir justiça. Lei injusta é a que nega ao homem o que lhe é devido ou lhe confere o indevido. Um coeficiente das leis em desuso decorre da natureza das leis injustas, vê item 61. 86.4 Leis defectivas. Há leis não planejadas com suficiência, revelando-se, na prática, sem condições de aplicabilidade. São leis que não fornecem todos os recursos técnicos para sua aplicação, exigindo uma complementação do órgão que as editou. Faltando os meios necessários à sua vigência, tais leis deixam de ingressar no mundo jurídico. São leis que já nascem com a marca do desuso. Em relação às normas da administração pública, há uma outra série de causas que não se acha ligada aos defeitos das leis. A negligência dos administradores decorre, muitas vezes, de interesses exclusivamente políticos. Em outros casos é o próprio interesse da administração que está em jogo, havendo ainda uma outra parcela de leis em desuso, resultante da falta de organização administrativa, notadamente no setor de fiscalização. 87. A tese da validade das leis em desuso. A corrente partidária da permanência em vigor das leis em desuso desenvolve a sua dialética em função de dois argumentos básicos, um de caráter político e outro fundado na hierarquia das fontes formais do direito. Sob o primeiro argumento, entendem seus defensores, como Aubrey Hall, 8 que a aberrogação só encontraria justificativa nas monarquias absolutas, em que a lei é um produto exclusivo da vontade do governante. O costume contra a legem seria uma forma de participação do povo na elaboração da ordem jurídica, funcionando como válvula moderadora. No Estado moderno, dividido em poderes independentes e harmônicos entre si, em que o povo escolhe seus representantes, participando, assim, da administração, inadmissível se torna o princípio de revogação. Duverger, Helou, Foucault, Demolombe, Laure, Uc, Planiol, Auriol, Baudrillard Cantineri e Oakes Foucault,
entre outros juristas, seguiram esta linha de pensamento. Em longo exame da matéria, FGN subordinou a solução do problema às condições sociopolíticas da época, dizendo que podem dar-se soluções diferentes segundo o estado da civilização e o grau de evolução política em que se encontre. 9. A questão deve ser resolvida, pensava Gene, estudando-se o valor da lei e do costume no conjunto da organização social. Culminou por negar valor ao desuso, excetuando, porém, a matéria comercial, por peculiaridades próprias e quando as leis forem interpretativas, supletivas e permissivas. Também na atualidade da evolução jurídica, Giorgio Del Vecchio fundamentou a sua contestação ao costume contra legem, em matéria civil. 10. Em nosso país, o eminente jurista Clovis Bevilacqua deu curso a tais ideias, malgrado viesse a adotar uma teoria eclética, ao admitir a aberrogação em casos excepcionais. Em sua obra Teoria Geral do Direito, afirmou que, no estado atual de nossa cultura, com o funcionamento regular dos poderes políticos, que servem de órgão à soberania, dados o contato direto entre o povo e os seus representantes e a influência sobre estes da opinião pública, não se faz necessário dar ao costume a ação revogatória da lei escrita. 11. O segundo ponto de apoio da corrente baseia-se na hierarquia das fontes formais, que nos sistemas filiados à família romano-germânica dá primazia à lei sobre o costume. Entre nós, notadamente Orlando Gomes, Vicente Hall e Alípio Silveira sustentaram tal ponto de vista. Orlando Gomes adotou uma posição extrema, negando valor ao costume contra legem ainda em relação às leis supletivas. Escreveu o notável civilista que na tábua das fontes formais a lei, inequivocamente, se justapõe ao costume e que princípio incontestável, decorrente da organização política atual, é que a lei só se revoga por outra lei. 12. Seguindo idêntica linha doutrinária, Vicente Hall concordou com os autores contemporâneos, que rejeitam os conceitos de consuetudo abrogatoria ou de desuetudo, por incompatíveis com a função legislativa do Estado e com a regra segundo a qual as leis só por outras leis se alteram, ou revogam, no todo, ou em parte. 13. Com base no artigo 2 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Alípio Silveira nega força revogatória ao desuso e a consuetudo aberrogatória, abrindo uma exceção, contudo, às leis supletivas e interpretativas da vontade das partes, mas somente quando estas não se manifestam. 14. Limongi França e Carlos Maximiliano incorporam-se também a esta corrente. O primeiro afirmou que nenhum tribunal ou juiz pode deixar de aplicar a norma jurídica que não foi, direta ou indiretamente, revogada por outra lei, pois do contrário seria desordem. Maximiliano baseou-se em um argumento de caráter subjetivo, considerando que a missão do intérprete seria dar vida aos textos e não subtrair-lhes a vigência. 15. 88. A tese da revogação da lei pelo desuso. Examinando hoje a controvertida matéria, não são poucos os juristas, intraneus e extraneus, que sustentam a aberrogação da lei pelo desuso. Dentro da corrente, variam os posicionamentos conforme a valorização absoluta ou relativa dos costumes contra a legem. 16. Comparadas as opiniões e reunidas as várias ideias, sintetizamos o pensamento através de 3 argumentos principais: renúncia tácita do Estado pela aplicação da lei, b. irrelevância e insubsistência do sistema jurídico excluir o caráter revocatório do desuso, c. validade da lei condicionada a um mínimo de eficácia. Em relação à primeira tese, argue-se que o responsável pelo esvaziamento e desprestígio da lei é o próprio Estado, através de seus órgãos incumbidos da aplicação da lei e da exigência de seu cumprimento. A responsabilidade, contudo, nem sempre pode ser lançada sobre o Poder Executivo. Agindo com desídia ou incompetência, o Poder Legislativo pode ser o agente do desencontro da vida com o direito, provocando a revolta dos fatos contra o Código. A inação governamental, disse Jean Crue, é quem cria um direito contra o direito. Como autor da ordem jurídica, o Estado possui o dever de garantir a sua efetividade. A negligência nesse mister, permitindo ações contrárias ou descaso pela lei, representa um contrassenso e que importa na renúncia tácita à vigência e obrigatoriedade da lei em questão.
Examinando a controvérsia à luz do Estado moderno, onde a lei é a fonte principal do direito, Flósculo da Nóbrega pensa que o Estado, que dita as leis, tem o dever de fazê-las cumprir. A eficácia da lei, a sua vitalidade, promana dessa garantia, dessa convicção de que as suas prescrições serão cumpridas como ordem de uma autoridade superior. Se essa garantia não se positiva, se essa autoridade não se faz respeitar, se o poder negligencia o dever de impor obediência à lei, esta perde a força moral, desmoraliza-se, torna-se letra morta. 17 Machado Palpério, condicionando o valor da desuetude a uma razoável permanência no tempo, revela seu ponto de vista favorável à prevalência do desuso, diante da manifestação da vontade do Estado de renunciar, tacitamente, à aplicação de determinada lei. 18. Uma tese mais avançada, fundada, porém, na autoridade de eminentes mestres da ciência do direito, sustenta o ponto de vista de que a desuetude é força capaz de revogar a lei, ainda quando a ordem jurídica expressamente exclua essa possibilidade. Inesserus, talvez o primeiro a argumentar em termos tão francos e conclusivos, reconheceu que, na prática, essa exclusão do costume aberrogador tem condicionado, com frequência, as decisões, não obstante faltar à lei o poder de anular o costume contra a legem, pois o que avança como vontade jurídica, geralmente manifestada, é direito, ainda que contradiga uma proibição. 19. De grande significação é a surpreendente posição assumida por Raskelsen diante do problema, isto porque abre uma fenda comprometedora na sua famosa pureza metódica. O autor da teoria pura do direito, que pretendeu reduzir o fenômeno jurídico à simples estrutura normativa, isolando-o dos demais fenômenos sociais, fez uma concessão aos fatos sociais ao condicionar a validade da lei a um mínimo de eficácia. Vê item 218 e seguintes. 20. 89. Conclusões. Sobre o tema central, validade ou não da lei em desuso, a solução deve ser guiada pelos dois valores supremos do direito, justiça e segurança. Como justiça não pode haver sem segurança, o centro de gravidade do problema reduz-se aos critérios de segurança jurídica. Onde estaria a segurança da sociedade? Nas leis que ninguém cumpre e os órgãos públicos rejeitam, ou nos costumes, que criaram raízes na consciência popular. Mais uma vez, pensamos, a verdade não se localiza nos grandes extremos. A lei em desuso é um mal que não oferece soluções ideais. Dar validade à lei abandonada, esquecida pelo povo e negligenciada pelo próprio Estado, seria um ato de violência e que poderia provocar situações por demais graves e incômodas. A adoção de um critério absoluto de revogação da lei pela desuetude, de igual modo, atenta contra os princípios de segurança da sociedade. As leis de ordem pública que resguardam os interesses maiores da sociedade devem estar a salvo de convenções em contrário e da negligência dos órgãos estatais. De importância igual ao problema de validade da lei em desuso, julgamos o estudo de prevenção desse fenômeno. As parcelas de responsabilidade na prevenção dividem-se entre os poderes da República Legislativo, Executivo e Judiciário que tem na lei o seu grande elo. A eliminação do fenômeno desuetudo está na dependência direta da fidelidade dos três poderes aos princípios iluminados pela ciência do direito. Bibliografia principal. Ordem do sumário. 85 François Gene, Método de Interpretação y Fuentes em Direito Privado Positivo, Serpa Lopes, Curso de Direito Civil, e Paulo Nader, Lemme, no 49. 86 Paulo Nader, Op. Cit. 87 François Gene, Op. Cit. Paulo Nader, Op. Cit. 88 Luiz Legais y Macambra, Filosofia do Direito, Paulo Nader, Op. Cit. 89 Paulo Nader, Op. Cit. Underline, 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 Machado Neto, Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, edição CIP, pp 274 e 283. 2 François Gene, Método de Interpretação y Fuentes em Direito Privado Positivo, segunda edição, Editorial Hells, S.A., Madrid, 1925, p. 401. 3 Teoria de la Verdade Jurídica, Buenos Aires, Editorial Losada, S.A., 1954,
p. 255. 4 Apud Julien Bonecase, Introduction ao Estudio del Derecho, Cajica, Puebla, 1944, trad da terceira edição francesa, p. 199. 5 Obra Cit, p. 200. 6 Esta classificação, que originalmente apresentamos em trabalho doutrinário publicado na revista Lemi Legislação Mineira, no 49, de dezembro de 1971, foi adotada, entre outros juristas, pelo renomado escritor J. M. Otton Sidou, em sua obra O Direito Legal Forense, Rio, 1985, p. 24. 7 Cílio Vani, Op. Cit., p. 45. 8 Apud Efigene, Op. Cit., p. 393. 9 Obra Cit., p. 385. 10 Giorgio Del Vecchio, Op. Cit., volume 2, p. 167. 11 Clovis Bevilacqua, Teoria Geral do Direito, terceira edição, Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1966, p. 32. 12 Orlando Gomes, Introdução ao Direito Civil, primeira edição, Forense, Rio de Janeiro, 1957, p. 52. 13 Vicente Hall, Op. Cit., volume 1, tomo I, p. 294. 14 Alípio Silveira, Hermenêutica no Direito Brasileiro, primeira edição, Revista dos Tribunais, São Paulo, 1968, volume 1, p. 333. 15 Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, sétima edição, Editora Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1961, p. 242. 16 Inteirando-se da questão, se o costume pode obter força de lei e abrogar a lei, Tomás de Aquino concluiu pela afirmativa: pela palavra humana a lei não só pode ser mudada, mas também exposta, manifestando o movimento interior e o conceito da razão humana. Op. Cit., volume 4, p. 1786. 17 Flósculo da Nóbrega, Introdução ao Direito, quarta edição, Confino, Rio de Janeiro, 1968, p. 124. 18 Machado Palpério, Introdução à Ciência do Direito, terceira edição, Forense, Rio de Janeiro, 1977, p. 123. 19 Apud Luiz Legais Y. Lacambra, Op. Cit., p. 560. 20 Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, edição Cit., volume 1, p. 20. Capítulo 17. Jurisprudência. Sumário, 90. Conceito. 91. Espécies. 92. Paralelo entre jurisprudência e costume. 93. O grau de liberdade dos 90. Conceito 91. Espécies 92. Paralelo entre jurisprudência e costume. Juízes. 94. A jurisprudência cria o direito. 95. A jurisprudência vincula os tribunais. 96. Processos de unificação. 94. A jurisprudência cria o direito. 95. A jurisprudência vincula os tribunais. Da jurisprudência. 90. Conceito. No curso da história o vocábulo jurisprudência sofreu uma variação semântica. De origem latina, formado por juris e prudentia, o vocábulo foi empregado em Roma para designar a ciência do direito ou teoria da ordem jurídica e definido como divinarum ad humanarum rerum notitia, justiat injustitientia, conhecimento das coisas divinas e humanas, ciência do justo e do injusto. Neste sentido ainda é aplicado modernamente, mas com pouca frequência. Considerando muito significativa a acepção romana, que realça uma qualidade essencial ao jurista, que é a prudência, Miguel Reale entende que tudo deve ser feito para manter-se também em uso o sentido original de jurisprudência. Atualmente o vocábulo é adotado para indicar os precedentes judiciais, ou seja, a reunião de decisões judiciais, interpretadoras do direito vigente. Em seu contínuo labor de julgar, os tribunais desenvolvem a análise do direito, registrando, na prática, as diferentes hipóteses de incidência das normas jurídicas. Sem o escopo de inovar, essa atividade oferece, contudo, importante contribuição à experiência jurídica. Ao revelar o sentido e o alcance das leis,
O poder judiciário beneficia a ordem jurídica, tornando-a mais definida, mais clara e, em consequência, mais acessível ao conhecimento. Para bem se conhecer o direito que efetivamente rege as relações sociais, não basta o estudo das leis, é indispensável também a consulta aos repertórios de decisões judiciais. A jurisprudência constitui, assim, a definição do direito elaborada pelos tribunais. Na linha doutrinária de Hatoré, distinguimos, no conceito moderno de jurisprudência, duas noções: 1. Jurisprudência em sentido amplo. 2. Jurisprudência em sentido estrito. 2. 1. Jurisprudência em sentido amplo é a coletânea de decisões proferidas pelos tribunais sobre determinada matéria jurídica. Tal conceito comporta a jurisprudência uniforme, quando as decisões são convergentes, quando a interpretação judicial oferece idêntico sentido e alcance às normas jurídicas. B. Jurisprudência divergente ou contraditória. Ocorre quando não há uniformidade na interpretação do direito pelos julgadores. 2. Jurisprudência em sentido estrito. Dentro desta acepção, jurisprudência consiste apenas no conjunto de decisões uniformes, prolatadas pelos órgãos do Poder Judiciário, sobre uma determinada questão jurídica. É auctoritas rerum similiter judicatorum, autoridade dos casos julgados semelhantemente. A nota específica deste sentido é a uniformidade no critério de julgamento. Tanto esta espécie quanto a anterior pressupõem uma pluralidade de decisões. Se empregássemos o termo apenas em sentido estrito, conforme a quase totalidade dos autores, que significado teriam as expressões: a jurisprudência é divergente, procedimentos para a unificação da jurisprudência? Tais afirmativas seriam contraditórias, pois o que é uniforme não diverge e não necessita de unificação. 91. Espécies. A jurisprudência se forma não apenas quando há lacunas na lei ou quando esta apresenta defeitos. Como critério de aplicação do direito vigente, como interpretadora de normas jurídicas preexistentes, a jurisprudência reúne modelos extraídos da ordem jurídica, de leis suficientes ou lacunosas, claras ou ambíguas, normais ou defeituosas. Assim, a jurisprudência pode apresentar-se sob três espécies: secundum legem, praeter legem, contra legem. A jurisprudência secundum legem se limita a interpretar determinadas regras definidas na ordem jurídica. As decisões judiciais refletem o verdadeiro sentido das normas vigentes. A praeter legem é a que se desenvolve na falta de regras específicas, quando as leis são omissas. Com base na analogia ou princípios gerais de direito, os juízes declaram o direito. A contra-legem se forma ao arrepio da lei, contra disposições desta. É prática não admitida no plano teórico, contudo, é aplicada e surge quase sempre em face de leis anacrônicas ou injustas. Ocorre quando os precedentes judiciais contrariam a mens legis, o espírito da lei. 92. Paralelo entre jurisprudência e costume. Na doutrina, alguns autores, levados pela semelhança existente entre o costume e a jurisprudência, afirmaram a igualdade de ambos. Corcono, porém, viu mais fundo a questão e situou a jurisprudência entre a lei e o costume. Seria análoga à lei por sua formação reflexiva e semelhante ao costume por necessitar de uma pluralidade de atos. 3. Entre a jurisprudência e o costume, há semelhanças e alguns pontos de distinção. A formação de ambos exige a pluralidade de prática, enquanto o costume necessita da repetição de um ato pelo povo. A jurisprudência requer uma série de decisões judiciais sobre uma determinada questão de direito. Costume e jurisprudência estrito sensu pressupõem a uniformidade de procedimentos. É necessário que a prática social se reitere igualmente e que as sentenças judiciais sejam invariáveis. A par dessa similitude, distinguem-se principalmente nos seguintes pontos: a. Enquanto a norma costumeira é obra de uma coletividade de indivíduos que integram a sociedade, a jurisprudência é produto de um setor da organização social. B. Norma costumeira é criada no relacionamento comum dos indivíduos, no exercício natural de direitos e cumprimento de deveres. A jurisprudência forma-se, geralmente, diante de conflitos e é produto dos tribunais. C. A norma costumeira é criação espontânea, enquanto a jurisprudência é elaboração intelectual, reflexiva. 4.